acredita em amizade entre homem e mulher? Hoje eu vim compartilhar com vocês a história que eu tive com o meu melhor amigo. Na época, nós tínhamos 15 anos, quando a gente era muito próximo. De, tipo, fazer as coisas junto, compartilhar a vida um do outro, sair, sabe? Falar, desabafar. Era uma amizade muito genuína e muito legal. E tudo começou a mudar quando ele conheceu uma garota de 13 anos. Ah, mas de 13 para 15, sim, tem 2 anos de diferença. Então, é claro que quando ele começou a falar dessa garota, né, eu falava pra ele assim, ó, vai com calma, né, toma cuidado, ela é muito nova, porque pra mim era a regra número 1 da nossa amizade, não interferir no sentimento um do outro. Se ele tava criando um sentimento por ela, o que cabia a mim era respeitar. Mas sim, eu achava que ela era nova. Mas ok. Ele continuou, falava muito dela, falava que queria namorar com ela, que queria ficar com ela, aquela coisa toda, apresentou nós duas. Quando eu conheci ela, de cara, o meu santo não bateu com ela. Não bateu, não sei, sabe? Não deu liga. Mas regra número 2, eu não ia verbalizar isso pro meu melhor amigo. Por quê? Porque quem tinha que gostar dela era ele, não exatamente eu. Então eu só tinha que aceitar e continuar. Também não queria que ele pensasse que eu estava criando alguma situação. Até porque a única coisa que eu tinha contra ela é que o meu santo não bateu com dela. Não tinha um argumento plausível. Ela fez isso e fez aquilo, sabe? Então poderia até estragar a nossa amizade ou criar alguma coisa ruim. Então eu acabei respeitando ali o relacionamento que eles estavam começando a criar e continuei do jeito que eu tava. É claro, ele continuava sempre falando e aquilo tudo, até que ele foi conhecer a família dela, na casa dela. E quando ele me contou assim, que a situação dela era bem precária, sabe? Bem pobre mesmo. Eles não tinham uma condição boa de vida, não viviam bem, não tinham estrutura nenhuma familiar, financeiramente falando, sabe? E eu achei assim, que ok, isso não é problema, né? Inclusive, ele conta que na casa dela só existiam 2 telefones, um era do pai e o outro era para os 3, para ela, para o irmão e para a mãe. Então, eles tinham que dividir o telefone, né? O que de certa forma dificultaria a comunicação entre os dois. Mas ok. Mas uma coisa que me pegou que ele falou é que a mãe dela não gostou dele. O que eu achei aquilo muito estranho. Por que que ela não tinha gostado dele? Ele era um menino que com 15 anos, ele trabalhava, ele estudava, ele tinha planos para o futuro, ele tinha uma boa projeção de vida, sabe? Ele queria ser alguém, ele queria vencer na vida. Pô, ele era o meu melhor amigo, ele tinha vontade de crescer, então não tinha sentido nenhum a mãe dela não ter gostado dele, sendo que ele é um menino muito bom, não é um menino problemático, não é um menino, sabe, raivoso, não é ciumento, não toma medicação pra nada, tem problema nenhum de cabeça, tipo, não entendi. Achei estranho, mas ok. Outra coisa que ele me falou é que a mãe dela disse que não autorizava o relacionamento porque ela era muito nova. E nisso eu concordo com a mãe dela. Também acho que ela era muito nova e não era a idade para ter um relacionamento. Como eu disse, eu com 15 anos achava que eu era nova, imagina uma menina de 13. Eu com 13, gente, estava fazendo coisa de criança ainda. Então para mim era uma realidade realmente fora do normal. Mas ainda assim, ele continuou tendo papo com ela. E nisso, a relação deles, porque a mãe, né, não quis que eles tivessem um relacionamento, começou a ficar um pouco mais delicada. Por quê? Porque para falar com ele, ela tinha que fazer isso escondido. E ele decidiu ter um relacionamento escondido com ela. E eu falei, isso é uma péssima ideia. Não faz isso, não é legal. Cara, relacionamento escondido eu já acho que tava, tipo, onde ele tava se enfiando, entendeu? A gente não precisava disso. Só que você acha que ele me ouviu? Não. Continuou. E nisso era uma turbulência, porque era difícil de falar com ela, porque só tinha um telefone. Parece que o número dele no telefone era o número era o nome de uma amiga, para ninguém perceber que na verdade era ele que estava ali por trás daquele contato, e eles se viam escondidos numa praça próximo da minha casa, sabe? Eu achava aquilo tudo muito errado. Eu falava, cara, pra que você tá passando por isso? Por que você tá se envolvendo nisso? Tipo, não fazia sentido na minha cabeça, né? Eu tentava falar com o jeitinho, porque eu já acho que já tava perdendo a mão. Só que aí a coisa piorou quando ele chegou em mim e falou pra mim que ela teve uma ideia de engravidar para ser expulsa de casa para que ela pudesse morar com ele e eles terem uma vida. Aquilo me indignou, aquilo me engasgou.
sabe? Tipo, eu era uma menina de 15 anos com a mentalidade de futuro e ele também era, não fazia sentido nenhum. Como que uma criança, porque na minha cabeça, 13 anos é criança ainda, sabe? Como que uma criança quer cuidar de outra criança? Na hora eu fiquei muito mal. Na hora. E eu falei, mas como assim? E ele me contou que ficou com ela, que não usou preservativo e que ejaculou dentro dela pra isso acontecer. Cara, ele me desestruturou emocionalmente muito forte. Porque eu entrei em desespero. Eu falei, tipo, ela não pode engravidar. Tipo, vocês não têm. Eu falei, eles não tinham maturidade pra ter um filho e nem dinheiro. A gente tava começando a nossa vida financeira, sabe? Nossos pais davam dinheiro pra gente comprar lanche na escola, não fazia sentido nenhum ter um filho. E, cara, ele não me ouvia. E a partir daquele dia, mudou completamente o meu emocional. Porque eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei preocupada com como ele ia cuidar dessa criança, se ela realmente ficasse grávida, como que uma menina vai ser expulsa de casa e vai morar na casa dele. Aquilo foi mexendo muito com o meu sentimento. Eu lembro que eu orava e falava, Deus, por favor, pai, faz essa menina não ter engravidado, não é a hora certa. O que que essa menina fez com a cabeça do meu melhor amigo, sabe? O que que ela fez, o que que aconteceu? Graças a Deus, ela não engravidou. Só que você acha que ele terminou? Não, ele não terminou. Ele continuou tendo um relacionamento com ela. E foi quando eu decidi me afastar. Porque eu percebi que por mais que a gente tivesse uma amizade genuína, uma amizade legal, uma amizade de bons interesses, não estava me fazendo bem. Me preocupava, sabe? Eu estava me desgastando emocionalmente por alguém que eu não tinha como controlar, sabe? Então eu decidi me afastar dele, fiquei um tempo assim mais off, sem me comunicar muito, mais na minha, até pra me recompor. Porque eu tinha outros objetivos, que inclusive ele tinha objetivos próximos do meu, por isso nós éramos melhores amigos, e ele se afastou totalmente disso. Então eu, pra me recompor, eu precisei desse afaste, assim. Mas é claro que passaram alguns tempos, assim, eu senti também saudade, fui mandar mensagem para saber pelo menos se ele estava bem. E ele respondeu com bem, bem seco, assim. Eu sabia que ele estava triste. Eu conhecia ele o suficiente para saber que ele era triste. E aí eu fui conversar com ele sobre isso, sabe? O relacionamento dele estava assim. Ele era um menino de 15 anos que todo o dinheiro que ele pegava, ele dava pra ela. Ele comprava produto de cabelo, de corpo. Ele comprou um celular pra ela. Ele comprou um telefone pra ela, sabe? Pra ele se comunicar. E ainda assim, ela tinha que usar o telefone escondido pra falar com ele. Ela não podia, ela não tinha liberdade de falar com ele. E ele tava mal pra caramba. Mas é claro que ele tava mal, sabe? Ele tava cuidando dela, pagando as coisas pra ela, dando tudo pra ela, e ainda assim não podia usufruir do relacionamento, não podia nem ser bem aceito dentro de casa, sabe? Então isso estava consumindo muito ele. Eles não podiam se falar, eles não podiam se ver, eles não podiam estar juntos. E é claro que isso desgastou emocionalmente ele. Mas você acha que ele terminou? Não. Ele continuou dentro do relacionamento, fazendo de tudo pra ela, pagando de tudo pra ela, um menino jovem, sabe, que não tinha nem pra ele, dando pra outra pessoa. E aí foi quando ela simplesmente arrumou uma outra pessoa e trocou ele e terminou com ele. E ele ficou muito arrasado, porque durante todo esse tempo ele tentou fazer de tudo por essa garota e o que ele ganhou foi um par de chifres. Ele simplesmente foi trocado e foi substituído por uma outra pessoa. Essa garota não deu moral, assistência, valor pra ele, sabe? Ele ficou muito abatido, muito abalado com o que aconteceu. E é óbvio. E vocês acham que acabaram por aí? De jeito nenhum. Eles terminaram, mas essa garota saiu falando mal dele pra todo mundo. E cada dia que passava, chegava uma fofoca diferente de uma mentira que ela tinha inventado contra ele. E eu não sei por que que ela fez isso. E isso abalou mais ainda o emocional dele, sabe? E eu sinto assim que ele tava num estado de vulnerabilidade, talvez. Ele naquele período, ele tava passando por uns problemas dentro de casa, sabe? E talvez isso fez com que ele se agarrasse a uma pessoa que deu atenção, não sei. Mas foi muito difícil para ele. Com o tempo, ele conseguiu ir se recompondo, com o tempo, ele conseguiu ir entendendo a situação, né? E atualmente, hoje, ele é um cara muito trabalhador. Ele é um cara que estuda pra caramba, que faz curso. E graças a Deus, ele tá dentro de um relacionamento saudável. A garota, a gente não sabe. Mas sempre eu gosto de compartilhar essa história do meu melhor amigo, porque tem muitas pessoas que falam que o homem é sempre o errado, né? Que o homem só quer aproveitar, que o homem quer abusar, que o homem quer, sei lá, ter os méritos dele e não faz questão de ser bom também. Só que dentro da minha história, não.
dentro da minha história, o meu melhor amigo era um grande homem, sabe? Ele era um grande parceiro, ele era uma pessoa incrível que ele não foi valorizado. Então, ele também foi trocado, ele também foi traído, ele também foi substituído, sabe? Assim como tantas mulheres passam por isso. E ele foi um grande exemplo para mim. Um exemplo de como a gente tem que tomar cuidado com as nossas decisões, como que a gente tem que ter cuidado com os nossos relacionamentos. Cada coisinha que ele ia me contando na minha cabeça era um sinal do que ele não deveria continuar, era um caminho que ele não deveria seguir. Mas ele seguiu, ele precisou viver as próprias experiências. E hoje nós continuamos sendo melhores amigos, sem nenhum mínimo de interesse pessoal um no outro. Eu tenho minha vida, tenho meu relacionamento, a gente compartilha tudo, nossos namorados se gostam, a gente se trata com muito amor e com muito respeito. Então sim, existe amizade entre homem e entre mulher. Você tem que saber apenas onde é o seu lugar e ser amiga de verdade, né? E ter um amigo tão bom também, identificar os sinais. Fiquei triste por ele, mas eu entendi que muitas das vezes a gente aprende com os nossos amigos homens, né? Quando a gente tem uma amizade de um homem, eles nos dão conselhos sem mesmo sair da boca deles, com o próprio comportamento, atitude e escolha que eles fazem é o suficiente para a gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer para nossa própria vida. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Ai, gente, hoje a gente trouxe uma história diferente. A gente trouxe o homem como uma vítima, né? Um homem que quis ser amado, um homem que quis ser aceito. Na verdade, um adolescente, né? Porque 15 anos nem se torna homem ainda. Com 15 anos a gente tá aprendendo a ter uma relação. E às vezes por isso que ele entrou dentro desse relacionamento, né? E olha, eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Sabia que a rejeição causa conexão? Como assim, Paula? Você tem que ter muito cuidado e ser muito forte mesmo. Por quê? Porque o seu cérebro, quando ele recebe um não, ele se apega. Uma vez, uma psicóloga falou pra mim que é basicamente isso. Você tem 10 portas, 9 portas estão abertas, mas apenas uma está fechada. E você não pode chegar perto dessa porta que está fechada. Você não vai entrar por ela. Automaticamente, o seu cérebro se conecta com essa porta fechada. Por que eu não posso entrar nela? Mas o que eu preciso fazer para abrir essa porta? Mas como que eu posso conquistar essa porta? O que eu preciso fazer? Então a rejeição, o não, muitas vezes causa conexão. E a gente tem que tomar cuidado. É a mesma coisa de você dar vários doces para criança e falar não come. Automaticamente ela fala, por que eu não posso comer? É um doce, eu quero, tem açúcar, o que tem aqui? Por que eu não posso? Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que o não da família dela fez com que ele quisesse mostrar que ele é uma boa pessoa, quisesse conquistar a família, quisesse conquistar aquele espaço, quisesse ser para aquela garota aquilo que os pais acharam que ele não poderia ser, e acabou que realmente ele acabou se machucando. Porque quando a gente é rejeitado e a gente tenta conquistar a nossa rejeição, a gente é que sofre. É muito difícil a gente reverter uma rejeição, porque a rejeição, ela só pode ser revertida porque rejeitou. Tá entendendo? Então, se eu rejeitei você, você quer mudar, eu que vou mudar, eu que tenho que te aceitar, eu que te rejeitei, eu que vou te aceitar. Se eu tô falando não interessa o que você faça, entendeu? Então, quem deveria ter falado sim pra ele eram os pais que rejeitou ele. Aí talvez ele conseguiria ter um relacionamento. Mas como ele que queria o sim, aprovação, obviamente o sofrimento foi total pra ele. Então eu peguei essa história pra falar exatamente sobre essa rejeição e essa conexão. Toma cuidado com o que te rejeita. O garoto não gosta de você? Então tchau. A mãe não achou que você é uma pessoa legal? Então tchau. Você queria um trabalho, aquele trabalho não... Então tchau. Não tô falando pra você desistir da sua vida quando você receber não. Tô falando pra você tomar cuidado com as rejeições, porque tem rejeição que vai te machucar. E muitas das vezes essa portinha fechada não é pra você entrar. Você tem várias portas abertas. Então foca naquilo que tá disponível pra você e não indisponível. Tá bom? E ó, essa garota tá certa, viu? 13 anos não é idade de relacionamento, tá? 13 anos, eu tava brincando de boneca. Me manda sua história no storiescanaldepaula.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo.